Só que o que acontece quando ser excelente no trabalho simplesmente não parece ser o suficiente? Quando toda a sua competência técnica parece bater numa parede invisível, a famosa política do escritório? Muitos profissionais de alta performance passam por isso e hoje a gente vai analisar uma estratégia bem interessante para navegar nesse cenário sem se perder no caminho. Essa é a grande questão, não é mesmo? A pessoa se dedica, estuda, entrega resultados que são impecáveis, mas aí a promoção vai para outra pessoa. Fica aquela sensação de que o jogo tem outras regras, um código que ninguém ensinou. Então hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa tensão entre o mérito técnico e o tal do jogo de cintura corporativo. E para entender isso na prática, nada melhor do que uma história real. Vamos conhecer o Theo. A jornada dele, que está preso exatamente nesse dilema, pode ser um espelho para a realidade de muita gente. Então, esse é o Theo. Pensa naquele profissional que é o puro arquétipo do especialista, super competente, dedicado e que sempre acreditou que um bom trabalho falaria por si só. O problema? Depois de 12 anos na mesma empresa, ele está estagnado, sentindo que a sua habilidade técnica não é o idioma principal falado nos corredores do poder. A trajetória dele mostra essa estagnação de uma forma que chega a doer. A carreira, que até começou de um jeito promissor, simplesmente estacionou. Ele não chegou a ser rebaixado, mas foi colocado de lado, numa função de baixa visibilidade. É um exemplo clássico de como, em alguns ambientes, a falta de jogo político pode levar à invisibilidade, mesmo para os mais competentes. Ok, vamos dar um passo para trás agora. Saindo um pouco da história do Theo, vamos tentar diagnosticar o problema de forma mais ampla. O que realmente está acontecendo nesse tipo de ambiente corporativo? Esse sentimento de desalinhamento, de não se encaixar, tem nome. É a fadiga de pertencimento. É um cansaço, sabe? Uma exaustão que vem de sentir que você não pertence àquele lugar, que as regras do jogo são outras. O problema não é a falta de competência, mas sim um conflito muito profundo entre os valores da pessoa e a cultura da empresa. E qual é a reação natural do Theo a essa fadiga toda? Autopreservação. Ele se fecha na sua bolha técnica, foca só no trabalho e já começa a planejar uma rota de fuga, estudando para outra coisa. Parece uma atitude super sensata para proteger a própria energia, certo? Bom, como a gente vai ver, essa estratégia de isolamento total tem um custo bem alto. É aqui que a história tem um ponto de virada. Se o isolamento não funciona e se tornar um político profissional parece falso, inautêntico, o que é que sobra? Pois é, existe um terceiro caminho. O Theo se sente completamente preso entre esses dois extremos. Ou ele se transforma numa pessoa que ele não é, mergulhando de cabeça no jogo político, ou ele vira um fantasma corporativo. Nenhuma dessas opções é sustentável a longo prazo. Uma custa a alma, a outra a carreira. A resposta, felizmente, é sim. Não precisa ser uma escolha de ou isso ou aquilo. Existe sim uma forma de navegar por esse ambiente sem se perder completamente. E a solução é essa aqui, a presença controlada. O conceito é genial na sua simplicidade. A ideia não é buscar os holofotes, mas também não é se esconder nas sombras. É sobre ser visto de forma estratégica e, principalmente, econômica, mantendo a integridade e, o mais importante, a sanidade. Ok, a estratégia é boa no papel, mas... E na prática? Como é que a gente aplica isso no dia a dia? Vamos agora para o manual prático para as ações concretas que qualquer um pode adotar. A estratégia toda se apoia em 4 pilares. E repara só, nenhum deles exige uma mudança radical de personalidade. É sobre participar com propósito, usar pequenos gestos que criam conexões, se manter neutro nos conflitos e, talvez o mais importante, aprender a proteger o próprio tempo com elegância. São pequenos ajustes que têm um impacto gigante. Olha, este slide aqui é ouro puro. É praticamente um roteiro para situações do dia a dia. São frases que desarmam momentos difíceis, que marcam uma posição sem criar um conflito direto e que protegem o bem mais valioso de qualquer profissional, o tempo e a paz de espírito. Isso é diplomacia pura, aplicada à rotina. Agora que a gente já conhece a estratégia, vamos visualizar as consequências, porque a escolha entre agir e não agir define o futuro da percepção que os outros têm do profissional. A comparação aqui é muito clara. O isolamento do Theo, que para ele parece uma proteção, pode virar uma armadilha. Pode criar uma reputação negativa e ter um custo emocional altíssimo. Já a presença controlada constrói uma rede de segurança. Mesmo que o plano B de sair da empresa não der certo, o ambiente ao redor dele continua saudável e as portas abertas. E isso tudo nos leva à grande conclusão, a virada de chave, a mudança de mentalidade, que é o coração de toda essa estratégia.
Essa frase resume perfeitamente. O objetivo não é uma transformação de personalidade, o que seria falso e super desgastante. É uma gestão de imagem. É sobre fazer pequenos ajustes na forma de interagir para que a percepção dos outros reflita melhor a sua competência e confiabilidade, sem trair a própria essência. E a gente fecha com essa metáfora poderosa do xadrez. A questão não é fazer jogadas agressivas o tempo todo, mas se posicionar com inteligência, presente, visível e firme. A reflexão final que fica é: qual pequeno movimento estratégico pode ser feito amanhã mesmo para mudar a percepção sobre o próprio trabalho? Obrigado pela companhia.